Então, uma boa noite a todos, né? Uma grande alegria poder estar aqui. Com certeza me sinto em casa, aqui que é casa também da Missão Belém. Então, fico muito feliz por poder estar aqui. Você que está em casa também, né? Seja muito bem-vindo a todo esse momento. Você que está chegando pela primeira vez, você que já acompanha o grupo de louvor há muito tempo, também seja bem-vindo. Como o Kaique falou, o meu nome é Ricardo, eu faço parte da Missão Belém, né, do grupo de casais, do Caná. Sou casado há 7 anos e alguns meses com a mulher mais bonita desse mundo depois de Nossa Senhora. É a Priscila, né? Eu chamo ela de Minha Maria, sou muito feliz, apaixonado por ela. E Deus nos deu a graça, nós temos o Gabriel de Maria, que é um grande presente para nós, o nosso filho, tem agora também 3 anos e meio. E vamos então continuar nessa grande empreitada que eu achei linda, né? De entrar e mergulhar nos temas de forma um pouco mais profunda desse livro de Santo Afonso de Ligório, chamado As Glórias de Maria, né? Tive contato com esse livro há alguns anos atrás e confesso que eu me apaixonei ainda mais por Nossa Senhora por meio desse livro, porque a maneira como Santo Afonso fala da Virgem Maria, olha, é difícil de encontrar algum outro santo. O padre falou da formação lá sobre o tratado, então tem um outro santo que fala muito bem de Nossa Senhora, São Luís. Nós vamos usar um pouquinho também, falar um pouquinho de Nossa Senhora por meio dele. Então, já foi falado sobre as virtudes da bem-aventurada Virgem Maria, sobre a Salve Rainha, né? Agora nós vamos entrar nas festas de Nossa Senhora. Então São Luís, ele entra para falar das festas de Nossa Senhora. Antes, São Luís não, Santo Afonso. E eu peço então que antes você tome a sua Bíblia num livro que não é muito comum. Então, tem gente que não vai saber nem que existe esse livro na Bíblia. Sofonias é o nome do livro. Livro de Sofonias. É mais ou menos da metade para frente da Bíblia ali. Livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 14. É o finzinho do Antigo Testamento, pouquinho antes de começar o Evangelho de São Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento. Livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Justamente por causa do tema que nos foi dado e pelo evangelho que nós lemos hoje na Santa Missa, e fomos impactados já também por essa homilia do Padre Paulinho, né, que nos deu muita alegria. Não sei vocês, mas a gente às vezes passa por umas dificuldades aí, né? Quem passa por dificuldade aí, levanta a mão e diga eu. Quem passa por bastante, levanta as duas. Os pés até. Mas que bom nós sabemos que as nossas tristezas se transformarão em alegria. E como estamos falando das festas de Nossa Senhora, então Sofonias 3:14 nós vamos ler. E é um texto do Antigo Testamento. Nossa Senhora ainda não era nascida, mas ela já faz uma alusão a Nossa Senhora. Já é uma prefiguração da Virgem Maria. Então diz assim o texto: Rejubila, filha de Sião, solta gritos de alegria, Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. Nós vamos ler de novo, né? Já fazendo essa alusão à Virgem Maria. Ela é a filha de Sião. Rejubila, né? Se alegra, filha de Sião. Solta gritos de alegria, Israel, ou seja, todos nós, junto com ela. Alegra-te e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. Palavra do Senhor. Nós podemos aplaudir a Sagrada Escritura, porque é dela que nos vem a palavra de Deus. É Deus que fala conosco por meio da palavra. Então, irmãos, nesse livro aqui, nas Glórias de Maria, Santo Afonso de Ligório, ele fala de algumas festas de Nossa Senhora, que são momentos, de acordo com a vida da Virgem Maria, que nós celebramos na liturgia da igreja. Que nós então celebramos, alguns de forma solene, inclusive. Então, ele fala de 7 festas. Olha, seria muito bom se a gente conseguisse uma experiência assim, muito agradável, se nós conseguíssemos mergulhar e nos aprofundar em cada um desses. Mas aí precisa de ser um retiro. Aí tem que ser, porque são 7, ainda tem outros que depois vieram, tem memórias da Virgem Maria, como celebramos hoje, a memória de Nossa Senhora de Fátima. Então vamos saber quais são essas 7 festas que estão no livro. A primeira, a Imaculada Conceição. Essa festa ela acontece no dia
8 de dezembro. 8 de dezembro. E ela é uma solenidade e um dia de guarda, quer dizer, precisa ir à Santa Missa. 8 de dezembro, não importa que dia da semana caia, é dia de ir à Santa Missa. 8/12, solenidade. Natividade de Maria, Natividade de Nossa Senhora, é 8 de setembro. É festa. Se puder ir na missa, é bom, mas não tem obrigatoriedade. Apresentação da Virgem Maria no templo, 21 de novembro. É uma festa também. Se puder ir à missa, é bom. Anunciação do anjo à Virgem Maria, dia 25 de março, é chamado também a encarnação do Verbo. Por quê? É o dia em que o anjo anuncia a Virgem Maria e quando ela diz sim, o nosso Senhor já encarna no ventre dela. Então esse dia 25 de março é solenidade e também não tem obrigatoriedade, mas é ainda mais importante que a gente vá sim na Santa Missa. Deste dia da Anunciação, a partir daí Nossa Senhora passa a ser a Mãe de Deus. Esta solenidade não está no livro, mas como eu vou depois falar dela, eu coloco aqui. Então, Maria, Mãe de Deus, é uma solenidade, é dia de guarda e é o dia 1º de janeiro. É o primeiro dia do ano, já para a gente começar o ano consagrando ela. É Mãe de Deus. Depois, a visitação de Maria, dia 31 de maio, né? A visitação dela à sua parenta Santa Isabel. Depois a purificação de Maria, fala no livro, dia 2 de fevereiro, também é festa. Se puder ir à missa é bom, mas não é obrigatório. E depois a anunciação de Maria, dia 15 de agosto. Essa também é uma solenidade, é um dia de guarda, mas a igreja no Brasil fez uma coisa. Aquilo que o padre falou sobre a transfiguração hoje. Falou, hoje é o dia da transfiguração, mas nós vamos celebrar no domingo. Então, o dia da anunciação de Assunção de Nossa Senhora, ele é 15 de agosto. Mas, quando não cai no domingo, nós celebramos no domingo subsequente, no próximo domingo. Então, essas são as festas que o livro diz. Como eu disse, gostaria muito, né, lendo, me preparando sobre isso, um amor, né, uma chama de amor sobre a Virgem Maria foi crescendo. Mas nós não temos tempo, o tempo não nos permite. Então, eu vou aproveitar destas festas que foram colocadas aqui, por isso que eu coloquei a Mãe de Deus na Anunciação, porque é a partir dali que ela se tornou Mãe de Deus. Eu vou pegar 3 delas que inclusive são os dogmas. São 4 os dogmas sobre a Virgem Maria, mas eu vou pegar 3, falar de 3 desses dogmas, que é Imaculada da Conceição, Mãe de Deus e a Assunção da Virgem Maria. Fica faltando então o dogma da virgindade perpétua da Virgem Maria, que é dizer que a Virgem Maria foi virgem antes, durante e depois do parto de Nosso Senhor. Né? São Cirilo de Jerusalém dizia que Jesus, ao nascer, ele atravessou o ímen, né? A membrana do ímen da Virgem Maria, como os raios do sol atravessam os vitrais. Então, deixando ela intacta, né? A virgindade da Virgem Maria. É por isso que Nossa Senhora não teve dores de parto, não teve sangue no parto, porque ela era virgem, permaneceu virgem e continuou virgem. Então, são os 3, eu vou falar então dos outros 3 dogmas: Imaculada Conceição, Mãe de Deus e Assunção da Virgem Maria. Mas primeiro, o que é um dogma? Eu vou falar 3 dogmas de Nossa Senhora. Tá bom, Ricardo, mas o que é dogma? Dogma é até a definição do dicionário Michaelis. É um ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como verdade inquestionável e que, como tal, deve ser aceito por aqueles que a professam. Quer dizer assim, é uma verdade que a igreja nos proclamou. A igreja, né? Você já viu lá no Mateus 16, quando Jesus fala para Pedro, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, tudo que ligares na terra será ligado no... E tudo que desligares na terra será desligado no... Então, quando a igreja diz alguma coisa, quando o Papa, né, usando do seu ministério papal, petrino, ele declara alguma coisa como dogma, como infalível, ele liga aqui na terra e Nosso Senhor liga no céu. Mas na verdade é porque quando ele ligou aqui na terra já estava ligado. Não é que a partir dali o Papa fala assim, tcharam, a partir de agora isso é verdade. Não.
É uma verdade que já existia, sempre existiu. E você vai ver isso nos dogmas que eu vou falar. Já existia, sempre existiu. A igreja só vem e ratifica como um caminho seguro que nós podemos seguir e crer sem perigo de errar. Fala pro irmão que está aí do seu lado. Acredita na igreja. Não tem como errar, fala para ele. Não tem como errar. Então vamos lá, tempo urge. Vamos falar sobre o primeiro dogma, então, da Virgem Maria, do qual eu falei, dessas festas, a Imaculada Conceição. Esse dogma, ele foi declarado pelo Papa Pio IX em 1854, né, numa bula papal. Bula é uma carta, né, um escrito papal. Só que assim, ela foi declarada em 1854, mas desde lá dos primeiros séculos, os santos, né, os escritores, os padres da igreja já falavam que ela é imaculada. Já falavam que ela era toda santa, né? A igreja oriental fala disso, né? Panhagia, fala que ela é toda santa, sem mancha, sem nada que a manchasse. E diziam que era necessário que isso acontecesse, porque ela é aquela que Deus escolheu. E vamos entender isso. Santo Afonso, ele então separa em três explicações sobre isso. Ele fala assim: era importante, convinha a Deus Pai que isentasse a Virgem Maria da culpa original. E por que convinha a Deus Pai? Ele fala, porque ela já foi predestinada nos decretos divinos. Gente, Deus, ele não é como nós. Você já fez algum plano, por exemplo, sei lá, para fazer uma construção de casa, uma reforma, ou para fazer uma viagem, que você para e pensa assim, eu tô pensando daqui uns 2-3 meses, vou fazer isso, acho que vou viajar. Vou guardar dinheiro aqui no caminho, consigo ir, pelo menos até a Praia Grande dá para chegar, né? Vou levantando dinheiro, dá para chegar na Praia Grande. No mês seguinte, pegou o Covid. Aí é remédio, aí é não sei o quê, o dinheiro que era para guardar, o que aconteceu? Foi nos remédios, já não conseguiu guardar esse. Aí você fala assim, então eu vou dar uma ajeitadinha no meu plano, vou jogar para um mês para frente e tal, e a gente vai acertando os planos. Deus não é assim, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele é onipresente, né? Onipotente. Quando Deus pensa uma coisa, Ele já enxergou tudo e aquilo se cumpre. Quando Adão e Eva, o padre falou aqui da Adão e Eva que o Adão até reclamou a mulher que tu me destes, né? Me deu da fruta. Quando Adão e Eva caíram no pecado, Deus já imediatamente já tinha um plano de salvação para a humanidade. Lá nos princípios, no princípio da criação, Ele já tinha um plano para a salvação da humanidade. E nesse plano já estava ela. Já estava a Virgem Maria. Ela já tinha sido escolhida antes de todas as coisas para ser aquela que geraria, que daria a luz ao Filho de Deus. Por causa disso, um dos argumentos que Santo Afonso diz, já era necessário, como ela é predestinada para essa realidade, que ela não fosse uma via suja. Que ela não fosse uma via que recebeu o pecado, mas que ela fosse uma via limpa. E digo mais, aproveitando esse ano, que é o ano de São José, quando Deus pensou a Virgem Maria, abrindo um parênteses só, também pensou São José. Não é que ele pegou, pensou, e aí quando chegou na hora falou, eu mandei a Virgem. Eita, e quem que vai ser o pai? Acho que tem um rapaz ali, eu vou chamar ele. Não, também, desde lá do princípio, aproveitando esse ano, Josefino, né, de São José. Inclusive tem um livro de um padre que o pessoal está fazendo um caminho de consagração também a São José, né? Totus tus José. Mas é só um parênteses. Ele também já tinha sido escolhido. Então, Nosso Senhor escolhe a Virgem Maria, ela já estava nos planos de Deus. E aí São Bernardo compara a Virgem Maria com a Arca de Noé. Ele diz, na Arca de Noé, alguns homens foram livres, foram salvos do dilúvio que aconteceria sobre a terra. Mas na Virgem Maria, todos nós fomos salvos do naufrágio do pecado. Olha que bonito, como alguns foram salvos do dilúvio, nós fomos salvos desse naufrágio, que seria um dilúvio também do pecado a nos matar. E daí se presume que para salvar a humanidade do pecado, ela também precisaria ser sem pecado. Porque aí ele continua dizendo assim, Santo Afonso, era inconveniente que o intermediário de paz
seja alguém que é cúmplice também, né, da briga que houve entre os dois. Então ele, quer ver, ó, página 237 aqui, só para a gente entender o que São Luís diz. Glórias de Maria. Maria tinha que ser medianeira de paz entre Deus e os homens. Por quê? Porque o pecado dos homens havia ofendido o coração de Deus. Gente, não às vezes a gente falar entristecer o coração de Deus é uma maneira de falar, porque em Deus não cabe tristeza. Deus, ele é a plenitude da alegria, mas nós o havíamos ofendido. Nós ofendemos. Se você chegar em algum lugar, entra lá no fórum, aí passa o juiz, ele é meio careca, você vai lá dar um tapão na careca dele. Fala: ei, careca, tem coragem de fazer isso com o juiz? Por que não? Porque ele é uma pessoa de grande honra, de grande dignidade, de um bom status. Mas nós ofendemos alguém de dignidade infinita, né? O pecado ofendeu alguém de dignidade infinita, que é Deus. Então, havia aí, de alguma forma, não por causa de Deus, mas por causa de nós, uma inimizade. E a Virgem Maria tinha que ser medianeira de paz entre Deus e os homens. Então, ela não poderia aparecer como pecadora e inimiga de Deus. Não teria como ela ser essa medianeira se ela fosse inimiga de Deus. Ela é santa, ela é imaculada. Deus quis que ela fosse assim, justamente para que ela pudesse ser essa medianeira entre nós e Deus. Quem aí já cometeu algum pecado? Levanta a mão. Pode levantar, não precisa ficar com vergonha não. Eu sei. Quando a gente comete um pecado, nos tornamos um pecado mortal, nós nos tornamos inimigos de Deus. De alguma forma dentro de nós surge uma inimizade, uma rebeldia contra Deus. E ela quer ser essa medianeira, ela quer ser essa intercessora que nos ajuda, nos conduz de novo ao coração de Deus. Nos leva até o sacerdote para, ajoelhados diante dele, confessar os nossos pecados. Ela quer nos ajudar a voltar ao coração de Deus. Então, se algum de nós que aqui está, você que está em casa, ainda está numa situação de pecado, como o padre disse, né? Aquele que está em Deus não peca. Ou como disse Dom Henrique, que ele mesmo citou, corre, vai atrás, né, de sair logo do pecado, de se confessar. A Virgem Maria quer ser aquela que te impulsiona, que te empurra para o coração de Deus. Depois, Santo Afonso também diz assim: ela devia ser aquela mulher forte, profetizada como a que pisaria na cabeça da serpente. Sendo assim, não poderia ter sido antes subjugada pela serpente ou escravizada pela serpente. A Virgem Maria pisa na cabeça da serpente, sim ou não? Todo e qualquer mal, quando o demônio tentar chegar, clama o nome de Nossa Senhora, né? Tem até alguns exorcistas, relatos de alguns exorcistas que dizem que no momento do exorcismo, quando eles clamam o nome de Nossa Senhora, olha, o demônio grita, pula alto, porque ele não aguenta. E até São Luís vai dizer aqui no tratado que em alguns momentos o demônio sente mais raiva da Virgem Maria do que do próprio Deus. E aí a gente fala: tá exagerando já, né? Já tá passando dos limites. Ele fala: não, é porque Deus é Deus Todo-Poderoso e ele já sabe que vai ser, né, derrotado por Deus a qualquer momento. Mas a Virgem Maria, sendo pura criatura, a humilde serva do Senhor, pela humildade dela, ela derrota Satanás. E ele se sente muito mais humilhado em ser derrotado, né, ser pisado por uma simples criatura, do que pelo próprio Deus. Então, quando perceber tentação do demônio, né, alguma coisa, o inimigo querendo aí entrar na família, botar, né, discórdia, as coisas, já clama o nome de Nossa Senhora, que ela pisa na cabeça da serpente. Ela pisa na cabeça. Depois ele vai dizer assim: essa primeira convinha ao pai, depois convinha, era bom para o filho preservar da culpa Maria como sua mãe. Então, que Maria fosse sem pecado era bom para o filho, porque assim, Santo Tomás dizia, né? Devem ser santas e limpas todas as coisas destinadas a Deus. Vocês já viram, né, o cuidado que se tem com as coisas sobre o altar, sim ou não? O cuidado que se tem com os vasos sagrados. Talvez você não saiba, mas o jeito de lavar as alfaias é diferente. As alfaias são corporal, sanguíneo, não se lava junto com outra. Não é que você põe lá, vou pôr as blusas, as calças, põe um corporal aí também, põe um sanguíneo aí também.
se lava de forma diferente. Olha só a dignidade que se tem às coisas santas. Imagina qual dignidade não deveria ter aquela que seria a mãe de nosso Senhor. Aquela que seria a geradora, né? A geradora de nosso Senhor. Davi, quando pensava no templo, que depois seria construído por Salomão, ele disse que este deveria ser puro e santo, porque abrigaria a Deus. E aí depois tem o Papa Paulo VI, que agora é santo também, que ele dizia assim: se o chão que nosso Senhor pisou foi sagrado, imagina o ventre onde ele foi gerado. Dá um cutucão na pessoa do seu lado e fala assim: Maria não é uma mulher qualquer, irmão. Pelo amor de Deus, né? Já ouvi pessoas dizendo isso e me dói o coração, né? Fala assim: Maria é uma mulher como outra qualquer. Fala, quando você arruma outra que gera Deus no seu ventre, você traz aqui e a gente conversa, né? Aí a gente fala diferente. Olha só, porque convinha para nosso Senhor que ela fosse livre de todo pecado. Nenhum outro filho pôde escolher sua mãe. Alguém de vocês aqui escolheu a sua mãe biológica? Falou, eu quero essa. Não. Mas nosso Senhor pôde escolher, porque Ele é Deus. Deus desde todos os séculos. E aí Santo Afonso diz assim, caramba, eu tô com São Luís mesmo, né? Cabeça falei umas 10 vezes já. É por causa das gravações do tratado. Ele diz assim: se alguém que pudesse escolher a sua mãe tivesse a opção de escolher entre uma rainha e uma escrava, escolheria o quê? A rainha. Rainha pura, linda, bela. Além disso, Cristo, como também um daqueles que foi um dos legisladores lá, que também fez os mandamentos. No quarto mandamento. Qual que é o quarto mandamento, povo de Deus? Pode falar alto aí. Honrar pai e mãe. Se ele, podendo dar para sua mãe a dignidade de mulher sem pecado, a honra de nunca ser tocada pelo pecado, não fizesse isso, estaria faltando com a honra para sua mãe. Então ele deu para ela a honra de ser sem pecado. São todas coisas muito, muito bonitas. E por último, desse aqui, convinha ao Espírito Santo preservá-la do pecado, porque era sua esposa. E aí ele conta uma história que eu acho tão legal, faz uma analogia. Ele fala assim: imagina um escultor, desses caras que faz escultura, sabe? Que faz escultura bonita, faz aí umas mulheres bonitas, com roupas e tal. Se esse escultor tivesse, uma vez na vida, a possibilidade de que a sua escultura se tornasse a sua esposa, a mulher com quem ele iria casar, o que você imagina? Ele não ia se esforçar para fazer a mais bela das mulheres? Sim ou não? Ia se esforçar para fazer. E o Espírito Santo teve a possibilidade de gerar e de formar a sua esposa. Então ele fez ela a mais bela entre as mulheres. E tem um santo da igreja que ele declara isso. O nome dele, não precisa decorar não, o nome dele é São Dionísio Areopagita, né? Que ele era do Areópago. Ele diz assim, ele era lá da época dos apóstolos, e ele fala assim, ele viu Nossa Senhora, gente. O povo fala da inveja boa. Ele viu Nossa Senhora. E ele fala assim, se eu não tivesse a minha fé totalmente, né, voltada para Jesus, sabendo que só existe um Deus, que Ele é o único Deus, ele diz, quando eu a vi a primeira vez, eu a teria tomado por uma deusa, de tão bela, de tão linda, de tão formosa que ela era. Olha só, o Espírito Santo fez dela a mais bela, a mais linda entre todas as mulheres. E uma passagem do Cântico dos Cânticos, que faz também alusão a Nossa Senhora, diz: és toda formosa, minha amiga, e em ti não existe mancha. Irmãos, esse é o dogma da Imaculada Conceição. Quando nós celebramos, quando nós rezamos à Virgem, até Nossa Senhora aqui Aparecida, ela na verdade, foi uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada Conceição Aparecida, né? Que apareceu lá no Rio Paraíba. Então, nós temos a padroeira do nosso país como aquela que é sem pecado. O que nós temos que pedir? Para que ela, que é toda sem pecado, concebida sem pecado original, nos ajude a nos livrar do nosso pecado. Gente, ela é mãe. Uma mãe que tem muitas virtudes. O que ela quer fazer? Ela também não quer dar para o seu filho? Quem aí é filho de Nossa Senhora? Levanta a mão e diga eu. Ela quer dar também para nós, então. Ela quer nos dar a graça de irmos nos desvencilhando do pecado. Nós devemos buscar estar com ela, buscar rezar para ela, buscar imitá-la.
mas deixar também que ela, como mãe, vá nos ajudando e vá nos moldando. Santo Agostinho chamava a Virgem Maria de Forma Dei. E aí também o Papa Paulo VI dizia: se você quiser ser igual a Jesus, entre no ventre onde ele foi gerado. Entre no ventre da mãe para poder ser formado como Jesus. Então tá aí o primeiro dos dogmas que eu ia falar. O segundo é Mãe de Deus, Theotokos. Esse é o que foi proclamado há mais tempo atrás. Lá no ano de 431, no concílio de Éfeso. Por que foi proclamado esse dogma, irmãos? Porque existia uma heresia, né? Uma doutrina errada naquele tempo que queria dizer que Jesus não era Deus, né? Queria dizer que Jesus, ele era assim, tinha a parte que é homem e separado a parte de onde é Deus. Ele não era 100% Deus e 100% homem. E aí no concílio, e aí tinha também uma outra heresia chamada nestorianismo, que era um bispo lá, Nestor, que dizia que a Virgem Maria não era mãe de Deus, ela era mãe de Jesus, o Cristo, mas não mãe de Deus. E aí como se separasse Jesus aí, meio estranho. E aí então, naquele concílio foi declarado: Jesus é Deus com o Pai. Né? Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Jesus é Deus, 100% Deus. Se Jesus é Deus, a Virgem Maria é mãe de Jesus. Logo, ela é mãe de... Até nós que não somos tão estudados assim ainda conseguem. E os cabas não conseguiam pensar isso, mas são uns tapadinhos, né? E aí então o concílio declara de forma infalível que ela é mãe de Deus. Se nós conseguíssemos entender, irmãos, existe um problema no nosso tempo. Antigamente nem se falava o nome de Deus, por causa da dignidade do nome de Deus, por medo de falar o nome de Deus com irreverência, por medo de falar o nome de Deus e cometer uma blasfêmia. Hoje nós temos essa liberdade de falar o nome de Deus, mas aconteceu o que se temia. Algumas pessoas perderam o tamanho, né? A sublimidade, a grandeza de quem é Deus. Esses dias atrás eu vi um post aí de alguém que queria, o pessoal querendo colocar Jesus um pouco mais próximo assim de nós, e fizeram uma imagem de Jesus de camisa regata, tatuado, de brinco, de piercing, para dizer que Jesus está mais próximo de nós. O que é isso? É a perda do sentido da sacralidade, da grandeza, da dignidade de Deus. Se nós soubéssemos o tamanho da dignidade, né? O que quer dizer ter temor a Deus, né? Entender e conhecer a grandeza, a honra de Deus. Se nós soubéssemos o que é a grandeza de Deus, nós entenderíamos o tamanho da glória que Deus concedeu à Virgem Maria. Se nós entendêssemos, pode pegar. Se nós entendêssemos o tamanho da honra que é Deus, o tamanho de Deus, nós entenderíamos o tamanho da honra que Deus deu à Virgem Maria ao chamá-la para ser mãe, ao escolhê-la para ser mãe do seu Filho único. Por isso que nós estamos aqui o mês inteiro falando de Nossa Senhora. Estamos aí com os vídeos, com as lives, falando da Virgem Maria. E se alguém vier dizer para nós, vocês estão dando muita visibilidade para Nossa Senhora, muita glória para Nossa Senhora, sabe o que você tem que falar? Vai falar com Deus, porque foi Ele que começou. Foi Ele que deu para ela a maior das glórias ao chamá-la para ser mãe do seu Filho único. Mãe de Deus, né? Entre todas as criaturas. Pensa, hoje o padre falou, nós somos 7 bilhões de pessoas sobre a Terra, só que estão aqui. E se contarmos as gerações, quantos trilhões, quadrilhões de pessoas já nasceram, de mulheres, e que ainda vão nascer? E entre todas elas, Deus escolheu uma para ser a sua mãe. Que coisa forte, que coisa bonita. Deus a escolheu para ser a sua mãe. Olha só que São Afonso também diz, que os evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, falaram pouco da Virgem Maria e nem teceram, na verdade, elogios a ela. Ao passo que teceram elogios, por exemplo, a José. José foi chamado de homem justo. São João Batista foi chamado o maior entre os filhos de mulher.
nascidos. E a Virgem Maria não teve nenhum elogio aparente. Santo Afonso diz, sabe por que isso? Porque só o fato de eles dizerem, foi dela que nasceu o Cristo, já tem o maior dos elogios. E ele diz assim, não teceram mais elogios por medo de que as palavras não alcançassem a dignidade dela e na verdade a rebaixassem. De tão grande que ela é, de tão maravilhosa que é a Virgem Maria. Gente, nós temos esta grande graça dada por nosso Senhor. No alto da cruz, Jesus olha para o apóstolo João, né, aquele que ele amava, e olha para a Virgem Maria e diz para ela, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E ali a igreja entende que Jesus nos deu a Virgem Maria como mãe. Nós temos uma mãe no céu. Santa Teresinha do Menino Jesus, um dia em oração, falou para Nossa Senhora, mãe, eu sou mais feliz do que a senhora. Falou na oração. Olha só que audácia, né? Eu sou mais feliz do que a senhora. E aí ela explicou por quê. Ela falou assim, porque a senhora não teve uma mãe no céu tão bela para amar como eu tenho, que é a senhora mesmo. Então, olha só, nós temos esta mãe e nós devemos então nos entregar a ela. Nós devemos vivenciar a presença dela na nossa vida, né? Também o Papa Paulo VI dizia que é impossível ser cristão sem ser devoto, sem ser amante, como a palavra que o padre usou, sem ser amante de Nossa Senhora, sem amá-la. É impossível, é impossível. Eu já falei, se o solo que Jesus pisou foi santo, imagine o vento que ele foi gerado. E tem aqui no tratado tem uma oração chamada a Coroinha de Nossa Senhora. E numa dos parágrafos diz assim, ó Santa e Imaculada, não sei com que louvores vos posso exaltar, pois aquele que os céus não puderam conter, vós o levastes no vosso seio. Aquele que não caberia no céu, porque é infinito, porque é grandioso, se recolheu e esteve no ventre dela. Muito bonito isso, muito bonito. E aí finalizo falando do dogma da Assunção de Nossa Senhora. Gente, tanto o dogma da Imaculada Conceição como o da Assunção de Nossa Senhora, Santo Afonso, ele já falava com maestria profundamente e os dogmas ainda nem tinham sido proclamados. Da Imaculada Conceição foi em 1854 e o da Assunção de Maria foi agora em 1950. Há muito pouco tempo. Ricardo, o que é a Assunção da Virgem Maria? Tem a diferença, a gente reza no terço dos mistérios gloriosos. De Jesus é a Ascensão e de Nossa Senhora é a Assunção. De Jesus, ascensão é alguém que sobe por suas próprias forças. Assunção é alguém que é levada aos céus. A Virgem Maria foi levada aos céus pelos anjos de corpo e alma, né? E aí eu vou ler um trecho aqui no livro onde Santo Afonso diz que a subida dela, não sei se é ele ou São Bernardo, daqui a pouco nós vamos ler. A subida dela foi ainda mais gloriosa do que a de Nosso Senhor. Daí a gente vai entender por quê. Mas só para a gente entender uma coisa, é um parênteses também sobre esse dogma. Isso não é dogma, não é verdade. Não é obrigado a acreditar. Mas existe na tradição da igreja a realidade da morte ou da dormição da Virgem Maria. Então, diz Santo Afonso de Ligório que a Virgem Maria, então, no final de sua vida, ela adormece para a morte de forma bem tranquila, porque não teve a última tentação. Sabia que existe isso? Quem já foi tentado pelo demônio a cometer um pecado? Se cometeu o pecado, foi tentado, filho. Tentado, porque foi ele. A gente tem a concupiscência, mas é o demônio que nos leva para o mal, para o pecado. Ele nos tenta durante a nossa vida para tentar nos roubar da mão de Deus. Ele quer nos tirar da mão de Deus. Não pensa que o demônio briga por você porque ele gosta de você, que ele quer você pertinho dele. Não, ele é um invejoso por excelência, ele perdeu a condição de proximidade de Deus, ele quer tirar você de lá, quer tirar a mim de lá. Então, durante toda a nossa vida, ele vai nos tentando. Aí é aquilo, né? Ele manda, nós desvia, pula, né? Tal, às vezes cai, levanta, e nós vamos. Mas diz aí a mística católica que existe na hora da nossa morte
a última tentação, que segundo os santos será a mais violenta, a mais difícil. A Virgem Maria não viveu isso. É o momento na morte onde ele vai tentar roubar a tua esperança, como quem diz assim: aí ó, tá morrendo, valeu a pena seguir a Deus? Valeu a pena tudo que você sofreu? Será que Deus está realmente atrás de você? E Santo Afonso diz que na hora da última tentação, aqueles que são entregues nas mãos de Nossa Senhora receberão a graça da última perseverança. Receberão a graça de resistirem firme da esperança. Ele vai tentar nos roubar a esperança, e ela, que é Nossa Senhora da Esperança, inclusive Nossa Senhora da Esperança é aquela que estava aí quando Cabral veio, né, nas caravelas. Nossa Senhora da Esperança é aquela que vai nos dar a última perseverança. Então Nossa Senhora tem a sua dormição, dorme para a morte de forma muito tranquila, e aí ela é conduzida, levada, não só pelos anjos, né? Como diz aqui, ó, na página 342 do Glórias de Maria, diz assim, Santo Afonso de Ligório: o profeta Elias foi transportado ao céu num carro de fogo. Já viu isso na Bíblia, né? É o profeta do carro de fogo, que, como diziam os intérpretes, não foi senão um grupo de anjos. Mas para vos conduzir ao céu, ó Mãe de Deus, não bastou um grupo de anjos. O Rei da Glória veio acompanhar-vos com toda a sua corte celeste. É Roberto o Abade que diz isso, um escritor católico. Diz que o próprio Jesus vem, o Rei da Glória vem para, junto com os anjos e toda a corte celeste, levar a Virgem Maria ao céu. Por isso, quando ele sobe glorioso, mas sobe só. E quando a Virgem Maria sobe, ele mesmo vem buscá-la para, junto com os anjos, fazer um cortejo e levá-la para o céu, e aí até aquilo que nós já celebramos também no último mistério dos mistérios gloriosos, que é contemplá-la como rainha do céu. Rainha do céu. Ela entra no céu como rainha do céu, da terra, dos anjos, dos santos. Santo Afonso vai dizer que a glória que a Virgem Maria recebe ao entrar no céu é maior do que a de todos os anjos e santos juntos. E a intercessão dela é mais forte do que a de todos os anjos e santos juntos. Pergunta aí pro irmão do lado, se aí também em casa, já pediu a intercessão de Nossa Senhora hoje? Se ele não pediu, tem que chamar ele igual o Padre Léo chamava. Fala, tu é uma anta. Porque nós temos... Vocês já ouviram falar? Não sei se da outra vez que eu falei de Nossa Senhora aqui, eu falei dessa imagem, mas eu falo de novo, não tem problema. A repetição nos ajuda a guardar. A imagem de Nossa Senhora das Graças, que ela está assim com as mãos abertas, as duas mãos assim abertas. Sim ou não? Lembram dessa imagem? Santa Catarina Labouré, que foi a vidente de Nossa Senhora das Graças, ela diz, primeiro, que ela tem uma devoção lá na França da cadeira onde Santa Catarina Labouré reclinou a cabeça no colo de Nossa Senhora. Hashtag mais uma inveja branca, mais uma inveja boa. Pôs a cabeça no colo, é coisa fantástica. E numa das aparições de Nossa Senhora das Graças, ela viu que Nossa Senhora tinha em uma das mãos raios dourados que saíam de todos os dedos. E na outra mão, só 2 dedos saíam raios e os outros não. E aí ela se intrigou com isso e perguntou para Nossa Senhora: mãe, mas por que tem alguns dedos que não saem raios? Ela falou: esses raios que ainda não saíram são as graças que vocês ainda não me pediram. Elas estão aqui, dispostas para serem derramadas, mas vocês ainda não me pediram. Então, como bons filhos, nós temos que pedir para a Virgem Maria. Nós temos que clamar para ela. Nós temos que, de fato, nos valer desta graça que Deus nos deu. E eu quero finalizar, de fato, esse momento de pregação para a gente poder rezar, né, e poder nos colocar nas mãos de Nosso Senhor, falando de forma bem breve sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima, que é aquilo que nós celebramos hoje. Se falar da Virgem Maria hoje, no dia 13 de maio, não falar de Nossa Senhora de Fátima,
né? Até uma blasfêmia, mentira, mas não se deve. Nossa Senhora aparece primeiro, como sempre, para 3 pastorzinhos, para 3 pobres. Ela aparece para 3 crianças pobres, que já tinham uma vida de oração, já rezavam o Santo Terço com as mães, mas eram crianças pobres. Ela aparece e ela pede para eles, como o padre dizia na missa, na homilia, pede para eles conversão. Rezem, conversão. Ela dizia, Nossa Senhora, quando aparece para eles, ela faz uma pedagogia que hoje em dia as pessoas dizem que é muito duro, né? Eu tenho um videozinho do meu filho, onde ele, num livro lá que a gente tem, ele tem 3 anos, e ele olha, ele vê assim, tá, é o céu e o inferno. Aí ele fala, aqui, pai, é o inferno, tá o demônio lá, né? E aí as pessoas caem lá, aí ele fala assim, porque mentiram, porque bigaram, porque não falaram a verdade, fala tudo assim. E aí tem gente que fala, nossa, mas ficar falando do inferno assim pras crianças, que coisa. Lógico que depois tá o céu, e ele fala do céu, da coisa bonita. Mas Nossa Senhora não falou do céu para essas crianças. Se eu não me engano, eram crianças de 7, 8 e 12 anos. É isso. Ela não falou do céu, do inferno para essas crianças. Ela mostrou o inferno. Quando você ouve os relatos da irmã Lúcia falando sobre como foi Nossa Senhora, ela diz que quando Nossa Senhora mostra o inferno para os 3, a face deles se desfigura de tão feio que é o inferno. Via sombras, o cheiro de enxofre, aquela coisa de fogo, negócio terrível. E ela mostra o inferno para eles, para que depois eles repliquem o que viram e que as pessoas tenham de fato paura de ir para o inferno. É óbvio que nós não devemos buscar a Deus apenas por medo do inferno, mas se já começamos por causa disso, já é uma boa coisa, entende? É um caminho imperfeito ainda, mas já é um desejo de não estar lá. E aí depois, quando a gente vai se ajuntando a Jesus, se entregando a Nossa Senhora, o amor, a caridade verdadeira vai brotando no nosso coração e nós passamos a amar a Deus por aquilo que Ele é, não por medo do inferno. Mas Nossa Senhora mostrou para aquelas crianças. E depois ela vai dando alguns direcionamentos do que se devia fazer. Ela fala sobre o comunismo, ela fala sobre a consagração da Rússia, ela fala sobre um monte de outras coisas, né? Coisas que alguns dão 1000 interpretações, mas não é essa a maior mensagem de Fátima. A maior mensagem de Fátima é conversão. Ela diz, quando ela mostrou o inferno para aquelas crianças, ela diz assim: muitos vão para o inferno porque não tem quem reze e se sacrifique por eles. Gente, quando a gente reza, a gente é egoísta e reza só pelo nosso umbigo? A gente é egoísta e fica falando só de nós, Jesus, porque eu quero, porque eu preciso, porque eu. Ou a gente tem coragem de também oferecer a nossa oração pelas pessoas? Nossa Senhora diz, tem muita gente que cai no inferno porque não tem quem reze nem se sacrifique por elas. Tá cheio de gente por aí que... Santa Teresinha, ela conta uma história, o primeiro filho espiritual dela, como ela diz, né? Ela fala que ela entrou no convento e ela queria ser missionária, mas ela era enclausurada. Então ela queria ser tudo, mas ela não podia. Então ela falou, eu vou salvar almas. E ela viu a notícia no jornal de um homem que ia ser morto, né? A pena de morte. Ia ser morto no meio da pena de morte porque era um assassino e tudo mais. E ela falou, Jesus, eu quero a alma desse homem, a alma dele para o céu. E começou a rezar, e começou a oferecer sacrifício. E não pensa que é coisas grandes. A gente, quando fala sacrifício, a gente pensa que a gente tem que ser um herói, assim, que tem que ficar 3 dias sem comer, que tem que, sei lá, dormir, tomar banho gelado no frio da Itália, lá de 3 graus abaixo de zero. Acho que... Não, sabe o que Santa Teresinha ofertava? Ela pegava no dia, ela falava que ela via, né? Falar de Nossa Senhora, de Santa Teresinha, quando tá falando de Nossa Senhora, vale a pena porque dá certo. É a humilde serva também. Ela diz que ela via os santos que faziam grandes coisas, via eles como águias, e ela se sentia um passarinho, né? Frágil. Então ela não sabia como fazer grandes sacrifícios. Ela falava, hoje eu tô limpando aqui o convento, e tá meio calor, então o suor que desce por aqui eu não vou limpar,
eu vou deixar o suor escorrendo, né, e sentir aquele, até uma coceguinha aqui daqui às vezes. Não vou limpar e vou ofertar isso pela alma daquele meu filho. Eu não lembro o nome dele agora. Vou ofertar pela alma daquele meu filho. E aí, na hora do refeitório, ela deixava as irmãs passarem na frente dela para ser a última. E ofertava por aquele filho espiritual dela. E foi ofertando pequenos sacrifícios. E aí ela diz na história que na hora que ele ia ser executado, sempre naquele tempo tinha um padre, né? Na hora que ele ia ser executado, ele pediu para o padre uma cruz, deu um beijo na cruz e foi executado. E aí ela vibrou, porque ela sabia que ali aconteceu um arrependimento daquele filho dela. Ela rezou e se sacrificou por ele. E nós podemos fazer isso. Nossa Senhora de Fátima nos diz. E por fim mesmo, a frase dela é também essa que eu vou falar, começa com por fim, mas para finalizar, que eu já falei 3 vezes que ia finalizar, né? Vou finalizar agora mesmo. Ela diz que diante de todas as misérias que possivelmente o mundo iria passar, por não se converter, por não rezar, por não se sacrificar, todas as misérias que possivelmente o mundo iria passar, ela fala, mas fiquem firmes, porque por fim o meu imaculado coração triunfará. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. São Luís diz aqui no tratado que foi por meio de Nossa Senhora que Jesus veio e é por meio dela que ele vai reinar. É o coração da Virgem Maria que trará o reino de nosso Senhor. Quem aí quer que Jesus seja rei da sua vida? Levanta a mão e diga eu. Você também de casa, diga eu aí. Para Jesus ser o rei das nossas vidas, é preciso que nós nos entreguemos ao reinado da Virgem Maria.